Glória a Deus. Então, nesse culto no lar, a nossa irmã Patrícia, eu agradeço primeiramente a Deus a rica oportunidade. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia num texto muito conhecido da palavra do Senhor. Hoje eu quero ser bem objetivo, quero ser rápido, porém, hoje eu quero transmitir uma palavra mais calma, que você possa entender a palavra de Deus. Eu acredito que não tem coisa melhor do que a gente entender a palavra de Deus, né? Então, abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Bem conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que fala a respeito da descida de Pentecostes. Uma passagem poderosa, uma passagem maravilhosa, o qual nos ensina muito, muito mesmo. E nós vamos aqui explorar um pouco desta passagem. Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, para a glória do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Aleluia. verso 1, eu vou estar lendo para a gente não tomar muito tempo, que diz assim a palavra do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, impetuoso, veemente, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistos línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Glória a Deus. Você pode se assentar e glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero dar aqui um tema para essa mensagem, e um tema para essa mensagem, para esse vídeo, que eu creio que vai sair em nome de Jesus domingo no canal. O tema é os 3 segredos do de repente de Deus. Os 3 segredos do de repente de Deus. Nós estamos diante de um texto de Atos 2 que fala sobre uma obra poderosa, maravilhosa e sobrenatural que agiu no meio ali dos apóstolos, que foi a descida de Pentecostes. Ali foi a marca registrada da descida do Consolador, onde o próprio Jesus vai dizer assim: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. Porque se Jesus saísse da terra e não deixasse ninguém, somente os apóstolos, iam ficar uma coisa como se fosse apenas um sino batendo. Eles iam ficar como uma barata tonta, sem uma direção. Precisava de uma direção, e a direção era quem? O Espírito Santo. E é até hoje o Espírito Santo que me guia e que te guia no caminho da salvação. Agora nós precisamos entender isso aqui. E eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com os irmãos. Por exemplo, a Bíblia diz em Atos capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim: após a sua morte, Jesus ainda apareceu por 40 dias falando sobre o reino de Deus. Agora preste atenção, quando Jesus morre e ressuscita, ele vai passar 40 dias pregando a palavra, instruindo os discípulos, falando a respeito do reino de Deus. Porque se tem uma coisa que Jesus gostava, era de ensinar a palavra de Deus. Se tem uma coisa que Jesus gostava, era deixar bem claro qual a função de cada um no reino ou na obra de Deus. Quando nós olhamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 6, a história já muda. A Bíblia diz assim, que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez. Ou seja, em uma aparição, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, comprovando que ele verdadeiramente era o Filho de Deus e que ele tinha ressuscitado, tá? Então essa foi mais uma comprovação, aleluia, deste feito de Jesus. Agora, preste atenção, nós vamos aqui ser o microfone mesmo, não tem problema. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 4, aí a gente percebe algo mais interessante ainda. A Bíblia diz assim: Jesus disse
não saiam de Jerusalém, até que do alto recebam a promessa. Que promessa? Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O que era isso? Era o dia de Pentecostes. O que era isso? O de repente de Deus. E aqui nós já aprendemos o primeiro segredo do de repente de Deus na minha e na tua vida. O primeiro segredo do de repente de Deus na minha e na tua vida é não sair de Jerusalém. É não sair da presença de Deus. Sabe por que tem muitas pessoas que não estão recebendo vitória da parte de Deus? Porque eles estão saindo da presença, não estão permanecendo na presença de Deus. Aí você pode pensar, você pode imaginar, pastor, mas eu estou numa luta travada, eu estou numa prova que só Jesus sabe como que está a minha vida, mas Deus está dizendo, não saia da presença. Mas está difícil, não saia da presença. Está doendo, não saia da presença, porque é na presença que o de repente de Jesus chega na tua vida. Quando a pessoa sai da presença, ela começa a retardar as bênçãos que Deus tem sobre a vida dela. Então o primeiro segredo do de repente de Deus na minha e na tua vida é não sair da presença de Deus. É fácil? Não é, irmãos. Se eu perguntar a cada um de vocês e a cada um que vai assistir esse vídeo, se alguma vez já deu vontade de desistir, já deu vontade de parar, chutar o pau da barraca e dizer eu não vou mais, eu não quero mais, vontade de sumir do planeta, esquecer que o mundo existe, nós somos seres humanos, todo mundo passa por esse tipo de situação, mas o segredo é permaneça firme na presença de Deus. Porque se você ficar firme, a providência vem, o de repente chega e você glorifica o nome do Senhor. E outra, desistir, aleluia, é algo que acontece até dentro da Bíblia. Tem muita gente, porque isso só acontece comigo? Não, acontece na Bíblia, eu vou te mostrar agora. Sabe o que acontece aqui? Muitos saíram e abandonaram a promessa. Como assim, pastor? Sabe, a última visão que os apóstolos e os discípulos vão ter de Jesus é exatamente no monte chamado Monte Olival, onde Jesus vai ser levado aos céus. O povo fica olhando para cima, aí vai aparecer dois varões de branco dizendo: varões, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. A partir do momento que eles falam isso, os varões falam isso para o povo que estava ali, para os discípulos, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 12, que eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para o lugar onde Jesus falou: não saia, da onde? De Jerusalém. Agora tem um detalhinho aqui que eu quero falar para vocês. A festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. E a Bíblia vai dizer que a aparição do Espírito Santo vai ser no cumprimento do dia de Pentecostes. Pastor, não estou entendendo. Se o Pentecostes era 50 dias após a Páscoa, Jesus foi morto na Páscoa e ressuscitou no terceiro dia. Então, após 50 dias da morte de Jesus, aconteceria o Pentecostes. Só que tem mais um detalhe que os irmãos precisam saber. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele vai passar o quê? 40 dias pregando a palavra de Deus, ok? 40 dias pregando a palavra de Deus, amém, irmã Maria Clara? 40 dias pregando a palavra de Deus, ou seja, você pega 50 menos 40 dá 10 dias, ou seja, após a subida de Jesus para o céu, vai demorar mais 10 dias para acontecer a festa de Pentecostes. E a Bíblia vai nos informar em versículos que durante esses 10 dias, muitas pessoas, eu estou falando muitas pessoas, abandonam a promessa da presença do Espírito Santo. Prova, eu provo. A Bíblia diz que era 500 pessoas, mas no dia de Pentecostes só tinha 120. Faz uma quantia, 500 menos 120, 380 pessoas não aguentou esperar a presença de Deus. Você pode reparar
aqui dentro de uma igreja era para todo mundo ser abençoado, mas nem todos são abençoados. Por quê? Só recebe quem fica na posição, só recebe quem espera a promessa, só recebe quem aguarda, só recebe quem fica no prumo. E quem não fica, pastor, vai só olhar a vitória de Deus na tua vida. Infelizmente é isso. Sabe por que tem pessoa que passa 1 ano, 2, 3, 5 na igreja e não é abençoado? Porque ele não está aguardando a promessa. Ele está como um telespectador, mas ele não está como um adorador. E Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e também em verdade. Olha que coisa muito interessante que eu quero falar aqui para os irmãos. Então vamos lá, 380 pessoas abandonaram a promessa, não aguentaram, correram. Aí Atos capítulo 1, versículo de número 3, vai nos dizer isso. Após a sua morte, quando ele passa 40 dias pregando a palavra, ele estava preparando o povo para receber vitória. Verdade, aleluia. Antes da bênção chegar na tua vida, tem uma preparação, e nem sempre a preparação é boa. Porque às vezes para você estar preparado para receber a bênção, Jesus vai tirar a casca. O que é a casca? O egoísmo, o altruísmo. Deus vai começar a arrancar tudo aquilo que não presta e te preparar para receber a presença de Deus. Então, irmão, está doendo o processo? É porque a bênção é maior. Às vezes eu converso com a minha esposa, está numa prova, está numa luta, mas a gente pensa, é porque a bênção que Deus tem para a nossa vida é maior do que a dificuldade que nós estamos passando. Você pode ter certeza que a bênção que Deus tem para a tua vida é maior do que essa luta que você está enfrentando. Então não desista, não para, vai para cima, porque Deus, Ele vai te abençoar. E aqui nós entramos então, bem dizer, no segundo segredo. O segundo segredo do de repente de Deus. Porque Atos capítulo de número 1 e versículo de número 15 vai dizer que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos e era uma assembleia de 120 pessoas. Então 380 foi embora, mas 120 permaneceram no lugar. Permaneceram fazendo o quê? Orando. Porque a Bíblia vai dizer que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando. Não estou entendendo. O segundo segredo por de repente de Deus vir na tua vida é a oração. A Bíblia diz que a oração é aquilo que faz o elo entre você e Deus. A oração é aquilo que vai atrair como um imã as bênçãos de Deus na tua vida. A Bíblia diz o quê? Lá em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu preciso falar uma coisa para os irmãos: tudo que é bom na nossa vida tem que ser treinado. Tudo que é bom na nossa vida tem que ser treinado. E aquilo que não presta, você não precisa treinar, você faz de boa. Quer um exemplo? O pecado. Você precisa treinar para pecar? Não, você faz de boa. Agora, você quer ter uma vida financeira boa? Vai ter que treinar. Você quer um casamento abençoado? Vai ter que treinar. Você quer ter uma vida com Deus? Vai ter que treinar, tem que ter jejum, tem que ter oração. Então Jesus estava treinando, dizendo: não saia de Jerusalém e permaneça em oração, que vocês vão ser cheios da presença de Deus. Talvez você está passando uma situação ruim agora, mas é porque a presença de Deus vai ser maior do que essa situação que você está enfrentando agora. Agora olha que interessante, a Bíblia diz que eles estavam lá em oração, estava esperando. Depois de 10 dias, após a subida de Jesus, nós entramos em Atos 2, e Atos 2 diz o quê? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, vermelho e impetuoso, encheu toda a casa onde estava assentado. É aqui nós entramos no terceiro segredo para atrair o sobrenatural de Deus, ou de repente de Deus na tua vida. É o que a minha esposa pregou aqui, em poucas palavras: propósito. Não tem como Deus operar na nossa vida se a gente não tiver propósito, irmão Adão. O que é que eu estou indo fazer na igreja? Só assistir o culto, ou eu estou indo buscar um propósito? O que é que eu estou indo fazer na igreja? Só ver o irmão pregar? Ou eu estou indo na igreja porque através da pregação do irmão, Deus vai transformar meu marido, Deus vai transformar minha casa, minha vida, minha filha, meu filho. Deus vai transformar o quê? Propósito. O que muda a vida de crente é propósito.
Faça um propósito com Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque o pastor falou uma coisa muito linda. Sabe por que Deus honrou Ana? Porque além dela ter se derramado na presença de Deus, ela fez um propósito. Se o Senhor me der um filho varão, ela especificou, eu quero um filho homem. Aleluia. Na cabeça dele não vai passar navalha, ele não vai cortar o cabelo, não vai beber bebida forte e outra. Quando ele diz mamar, eu vou entregar na tua casa. Ela fez o que ninguém quis fazer. E quando você faz para Deus o que ninguém quer fazer, você recebe algo de Deus que ninguém recebeu, é só seu. O segredo é fazer aquilo que ninguém quer. Ninguém quer ir orar? Pois eu vou. Aleluia. Ah, ninguém quer ir para o monte? Pois eu vou para o monte. E o que é que isso vai atrair para você? O sobrenatural de Deus. Só 120 estava lá, a Bíblia diz que de repente desceu. E tem mais uma passagem do de repente. Às vezes por de repente vir, você vai sofrer um pouquinho. Você lembra de Paulo e Silas? Eles foram até a cidade, expulsaram um espírito de adivinhação. A Bíblia diz que o pessoal não gostou, pegou ele, açoitou com vara, botou no interior do cárcere. Quando estava perto de meia-noite, estava dois doidos dentro da cadeia. Um orava e o outro cantava. E o demais preso só escutava. A Bíblia diz que de repente sobreveio um tamanho terremoto que abalou os alicerces da prisão, abriu todas as cadeias e todo mundo foi solto. Por quê? No meio da dor, da dificuldade, um estava orando e o outro estava, louvando. O que é isso, pastor? No meio da nossa dificuldade, Deus quer adoração e louvor. Aleluia. É fácil, não é, irmão? Tem dia que você está na sua casa e fala, meu Deus do céu, as contas estão chegando. Pai, o celeiro está desse jeito. Meu marido está só o sangue. Aí muitas vezes o que o crente faz? Eu vou adorar, Começa a cantar. E você acha que isso não é nada. Mas no reino espiritual, você está atraindo bênção para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes eu falo de mim? Porque às vezes você tem que pregar aquilo que também você vive. Quantas vezes eu não quero murmurar? A minha esposa chama a atenção e fala, você prega isso, então não murmure. Pare de murmurar. Pare de murmurar, senão a bênção não vem. Sabe o que é que falta muitas das vezes na nossa vida? É parar de murmurar e começar a adorar. Isso vai atrair. Porque não adianta a gente chegar na presença de Deus e falar, Deus, está tudo ruim, está tudo acabando, acabou, já era. Não. Você tem que entender que a vitória está depois da muralha. Você tem que entender que o poder das palavras atrai bênção sobre a tua vida. E quando você fala, Deus, está tudo dando errado, mas pela fé eu creio que está tudo dando certo, não se preocupa não. Deus está entrando com o de repente. Quando o de repente de Deus vem, o marido se converte, a filha sai da prostituição, a vida começa a ser abençoada, começa a chegar a providência. Por quê? Você está debaixo da direção de Deus. Glória a Deus. Então a palavra dessa noite é essa. Para os irmãos que estão aqui, para quem está assistindo, que eu vou encerrar o vídeo. Os 3 segredos para atrair o de repente de Deus. O primeiro segredo é permanecer na presença. O segundo segredo é oração. E o terceiro segredo é propósito. E Deus faz, aleluia, o sobrenatural.